O som não vem de explosões, mas de algo mais inquietante, um silêncio pesado, denso, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. Líderes se reúnem, palavras são ditas, apelos são feitos, paz, cessar fogo, esperança. Mas e no porquê, mesmo quando se fala de paz, o coração humano continua inquieto? Eu te pergunto, quantas vezes a humanidade já pediu por paz e ainda assim caminhou na direção oposta? Recentemente, nações da América Latina, Brasil, México e Colômbia, levantaram suas vozes diante de um conflito distante, pedindo que a guerra cessasse. Um clamor coletivo, um pedido por interrupção da dor. Mas observe isso comigo. Quando nações começam a se mover em conjunto, quando vozes se unem em meio ao caos, isso revela apenas diplomacia ou revela também algo mais profundo dentro do coração humano. Abra comigo o livro de Apocalipse. Leia atentamente Apocalipse 6:4. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava montado nele foi dado tirar a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Percebe? Não fala apenas de guerras, mas da ausência de paz, de algo sendo retirado. Poucos percebem isso quando leem este versículo. A paz não é apenas um acordo entre nações, ela é algo frágil, algo que, quando se perde, expõe o que já estava dentro dos homens. Agora, olhe novamente para o mundo ao seu redor. Pedidos de paz surgem, mas os conflitos continuam. Discursos são feitos, mas o medo permanece. O que isso revela? Será que a paz que o mundo busca é a mesma paz que realmente pode permanecer? Ou será apenas uma tentativa de silenciar algo muito mais profundo? Guarde essa pergunta por um momento, porque quando você compara essas palavras com o que está acontecendo hoje, algo começa a ecoar dentro da alma, não como uma resposta, mas como um chamado à reflexão. Se essas palavras já despertaram algo em você, permaneça atento. E se sentir no coração, inscreva-se, não por hábito, mas para continuar observando, refletindo, discernindo. O pedido por paz ecoa entre as nações, mas existe algo que raramente é questionado. De onde vem a verdadeira paz? Observe este detalhe comigo. Quando líderes se levantam e clamam por cessar fogo, há um reconhecimento implícito. Algo saiu do controle. Algo rompeu os limites. Algo que deveria ser contido. Agora se espalha. Mas será que a guerra começa apenas quando armas são levantadas? Ou será que ela nasce muito antes, em lugares invisíveis? Abra comigo novamente o livro de Apocalipse. Leia comigo Apocalipse 3:15 e 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Existe um ponto aqui que quase ninguém comenta. Não se trata apenas de intensidade espiritual, mas de posição, indecisão, neutralidade. A tentativa de permanecer em equilíbrio enquanto tudo ao redor desmorona. Agora pense comigo. Quando nações pedem paz, mas ao mesmo tempo vivem em estruturas que sustentam conflitos, isso é um clamor sincero, ou um reflexo dessa condição morna. Não como acusação, mas como reflexão. Porque o texto não fala sobre inimigos externos, fala sobre um estado interno. E talvez seja isso que torna tudo ainda mais profundo. A guerra que o mundo vê pode ser apenas a manifestação de algo que já estava acontecendo dentro dos corações. Leia esse trecho com atenção. Nem és frio nem quente. Quantas decisões humanas são tomadas nesse lugar, nem totalmente comprometidas com a paz, nem completamente afastadas do conflito. E então, quando a dor se torna visível, surge o pedido por cessar. Mas será que cessar resolve, ou apenas pausa? Guarde essa pergunta por um instante, porque quando você observa o cenário global, acordos frágeis, tensões constantes, alianças que mudam, algo começa a se revelar. A paz, quando construída apenas por conveniência, não se sustenta. Ela depende de algo mais profundo, mais firme, mais verdadeiro. E eu te pergunto, dentro de você, a paz é firme
ou também oscila conforme as circunstâncias? Se essa reflexão toca algo no seu interior, escreva nos comentários o que você percebe, não sobre o mundo, mas sobre si mesmo. Agora observe com mais profundidade. Quando você assiste a uma notícia como essa, nações pedindo paz, líderes buscando acordos, discursos sendo feitos, o que você sente? Alívio? Esperança? Ou uma inquietação silenciosa, difícil de explicar? Porque há algo dentro do ser humano que reconhece, mesmo sem perceber, que a paz proclamada nem sempre é a paz vivida, e isso não é novo. Abra comigo mais uma vez o livro de Apocalipse. Leia atentamente Apocalipse 16:14. Porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Observe esse detalhe comigo. Vão ao encontro dos reis. Não fala apenas de conflitos isolados, fala de movimentos que aproximam, que reúnem, que conectam nações. Poucos percebem isso quando leem este versículo. Nem todo ajuntamento é sinônimo de paz. Nem toda união aponta para a harmonia. Às vezes, o que parece organização pode carregar tensão. Agora volte seu olhar para o cenário atual. Países se posicionam, alianças se formam, declarações são feitas. E mesmo quando o discurso é de paz, há forças invisíveis moldando decisões, influenciando caminhos, conduzindo direções. Não como afirmação, mas como reflexão. Porque o texto não descreve apenas eventos, ele revela dinâmicas. E eu te pergunto, quantas vezes aquilo que parece certo aos olhos humanos esconde complexidades que poucos conseguem enxergar? Guarde essa frase por um momento. A verdadeira paz não depende apenas de palavras alinhadas, mas de intenções alinhadas. E isso nem sempre é visível em conferências, discursos ou acordos diplomáticos. Quando você compara essas palavras com o mundo atual, algo chama a atenção. O ser humano continua buscando soluções externas para conflitos que também são internos. E talvez seja por isso que, mesmo após tantos pedidos de paz, a inquietação ainda permanece. Agora me diga, quando você vê nações se unindo, discursos sendo feitos e decisões sendo tomadas, isso te traz segurança ou te faz refletir ainda mais profundamente? Se essa mensagem despertou algo em você, compartilhe com alguém que também observa o mundo e sente que há mais por trás do que é visível. E deixe seu pensamento aqui. Há algo ainda mais sutil, quase imperceptível à primeira vista. Algo que não está nos discursos, nem nas reuniões, nem nas declarações oficiais, mas está presente, silenciosamente. Observe este detalhe comigo. Quando o mundo clama por paz, ele geralmente olha para fora, tratados, acordos, estratégias, mas raramente olha para aquilo que sustenta tudo isso por dentro. Agora, abra comigo Apocalipse 13:7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo, e língua, e nação. Existe um ponto aqui que quase ninguém comenta. Poder sobre toda tribo, língua e nação. Isso fala de alcance, de influência, de algo que ultrapassa fronteiras visíveis. Não se limita a um território. Não depende de uma cultura específica. Não precisa de autorização humana para se expandir. Agora pense comigo. Se existem forças que atravessam nações, que influenciam povos inteiros, que operam além das fronteiras físicas, então a busca por paz apenas no nível político é suficiente? Não como crítica, mas como convite à reflexão. Porque enquanto líderes tentam conter conflitos externamente, há camadas mais profundas sendo movimentadas, camadas que não aparecem nas manchetes. Leia esse trecho novamente comigo. Poder sobre toda tribo, língua e nação. Quando você compara essas palavras com o mundo atual, algo chama a atenção. A humanidade nunca esteve tão conectada, tão interligada, tão exposta às mesmas influências, e ainda assim, tão vulnerável. Guarde isso por um instante. Quanto maior a conexão, maior também pode ser o alcance daquilo que influencia.
E isso levanta uma pergunta silenciosa. A paz que o mundo procura está sendo construída sobre fundamentos sólidos ou sobre estruturas que podem ser facilmente abaladas? Porque aquilo que alcança todos também afeta todos, e nem sempre de forma visível. Agora eu te convido a algo mais íntimo. Antes de tentar entender o mundo, observe o seu próprio interior. Existe paz aí? Ou apenas momentos de ausência de conflito? Se essa reflexão falou com você de maneira mais profunda, guarde este vídeo. E se sentir no coração, envie para alguém específico. Alguém que também percebe que há camadas invisíveis por trás do que estamos vivendo. O mundo continua girando. As notícias continuam chegando. Os discursos continuam sendo feitos. E ainda assim, algo permanece. Uma sensação difícil de explicar. Como um eco distante que insiste em não se calar. Nações pedem paz. Conflitos pausam e retornam. A esperança surge e muitas vezes se desfaz. Mas eu te convido a olhar além da superfície, não apenas para os acontecimentos, mas para o significado que eles despertam dentro de você. Abra comigo mais uma vez o livro de Apocalipse. Leia atentamente Apocalipse 21:4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Percebe a diferença? Aqui não se fala de acordos, nem de tratados, nem de decisões humanas. Fala de algo completo, pleno, inabalável, uma paz que não depende de circunstâncias, que não precisa ser negociada, que não pode ser retirada. Agora, volte por um instante ao que vimos no início. Nações buscando cessar o conflito, vozes tentando conter a dor. Isso revela algo importante. O ser humano reconhece o valor da paz, mas ainda está aprendendo onde encontrá-la. E talvez essa seja a reflexão mais profunda de todas. Será que a paz que você busca está baseada no que pode mudar a qualquer momento ou no que permanece mesmo quando tudo ao redor se abala? Guarde essa pergunta com você, porque o Apocalipse não é apenas sobre eventos, é também sobre revelação. Revelação do que é passageiro e do que é eterno. E quando você observa o mundo hoje, conflitos, acordos, tensões, talvez o convite não seja apenas entender o que está acontecendo, mas discernir o que realmente sustenta a sua paz. Agora eu quero saber sua percepção sincera. Quando você observa essa notícia e lê essas palavras do Apocalipse, o que passa pelo seu coração? Deixe sua reflexão nos comentários. E se este vídeo falou com você, o seu like ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas.